Vamos falar sobre algumas coisas. Eu fiquei intrigado com algumas coisas, depois que eu conversei com algumas pessoas do próprio São Paulo. E sobre a questão do Dorival, sobre a questão do Zubeldia, essas coisas todas. Como eu tinha falado para vocês, na semana passada, eu antecipei para vocês que o Dorival Júnior ele não seria automaticamente contratado por ninguém, até porque ele falou que ele não ia ouvir nenhum tipo de proposta antes do final da Páscoa. Ele se deu esse prazo, se deu esse tempo para passar um feriado com a família, passar um feriado com os netos, acho que ele tem filha, tem filhos, tem mais de um filho além do Lucas Silvestre trabalhando no São Paulo. Enfim, ele tem lá um ambiente familiar que ele quer ter uma paz depois de sair da seleção para se recompor mentalmente. Foi uma decepção, uma frustração para ele. Dorival é o primeiro nome na cabeça de todos os torcedores, na cabeça dos torcedores, né, dos dirigentes do São Paulo. Sempre falei isso para vocês. Aí depois que eu falei isso do Dorival, um monte de gente repercutiu. Tinha gente falando que o São Paulo estava certo com o Dorival. Sempre falei que nunca teve nada certo. Aí falei ontem no vídeo outras nuances. Surgiu o assunto de que o Dorival queria 3 milhões. Na verdade, o Dorival quer receber os mesmos 2 milhões que ele tinha, só que ele quer gatilhos e bônus muito altos. Ele aumentou muito essa régua por conta das questões, por exemplo, que envolvem o próprio São Paulo, a carreira dele, já que ele vai voltar a trabalhar, ele vai querer mergulhar de cabeça, ele vai querer ser campeão, ele vai querer entregar resultado. Então, ele está cobrando esse valor aí do salário dele, que era mais ou menos o salário que ele já tinha antes no São Paulo. Até aí, tudo bem. O que eu informei ontem no vídeo, eu acho que muito pouca gente também não deu tanto atenção e atenção certa. Até perguntei isso no grupo e algumas pessoas se ligaram. O Dorival, ele não aceita trabalhar somente com esse grupo. O Dorival, ele quer injeção de reforços e nomes no time. Ele acha que o time precisa de injeção de nomes, que ele vai precisar de ajustes. Não que ninguém, não que as pessoas não concordem com isso. Acho que todo mundo concorda que o time tem certas carências, o time precisa de ajustes e precisa de reforçar posições. A gente precisa ter mais alternativas, opções, além de só usar a base. Qual é o problema disso tudo? O mesmo de que passa pelo Zubeldia também, que é reforço. A gente não tem recurso, a gente tem um FDIC, a gente tem um comprometimento financeiro, a gente tem uma dívida de quase 1 bilhão, a gente tem juros para sanar, a gente tem que usar a base, a gente vive esse looping, esse ciclo repetido de falas incessantes que a gente falou, não aguento mais ouvir falar sobre isso. É a situação de São Paulo. Então, a gente se depara com essa situação e eu vejo as pessoas falando assim: mas a gente decidiu fazer isso no timing errado. Não existe timing certo para você corrigir rotas de coisas erradas. Existem revisões de prazos de erros passados que você pode lamentar do que já foi feito, mas timing errado para corrigir as coisas não existe. Mas esse é o pior momento para fazer isso. Sim, mas em algum momento tem que fazer. Senão a gente vai ficar que nem o Corinthians. O Corinthians ano passado pegou, fez isso, já tinha uma dívida de, sei lá, 2,4 bilhões e meteu 700 milhões de déficit no ano passado. Estou falando, vou repetir. Isso não apaga nada das cagadas, dos erros, da má gestão, da incompetência, dos números catastróficos, do déficit, nada disso. Mas isso simboliza para vocês o tamanho do rombo quando você só olha para a questão vou resolver o futebol e esquece das outras coisas. O equilíbrio. O equilíbrio que a gente precisa é ter um bom elenco, ter um bom plantel e ao mesmo tempo estar utilizando categoria de base. Hoje parece que a gente, por obrigação, por falta de opções ou por necessidade, a gente está conseguindo fazer um pouco disso. A gente está conseguindo usar os meninos da base, está começando a dar mais oportunidade. Ao mesmo tempo, a gente está com a redução de custos e está fazendo tudo isso. Quais são os empecilhos, quais são os problemas agregados e o que a gente está vivendo com relação a isso? O time está sofrendo. O Zubeldia tem os problemas dele também, a gente não está conseguindo evoluir, a gente não está conseguindo vencer, e isso está gerando uma preocupação absurda e tremenda em todo mundo do São Paulo. E aí a gente entra em dois pontos, que são as questões principais. A gente vai trocar de técnico e vai gastar mais multa e vai gastar com uma nova contratação, ou a gente vai manter o técnico e vai arriscar como está fazendo até onde a gente conseguir ver que a gente pode fazer isso.
E aí surgiram os meus pensamentos e as minhas questões com relação a todo o cenário que o São Paulo está passando. E aí eu estou compartilhando com vocês pensamentos meus, tá? Para ficar bem claro, antes que alguém venha falar assim, o Zanqueto está informando. Que é informação? Eu digo que é informação. É informação para vocês que o Dorival quer jogadores. É informação para vocês que o Dorival quer 2 milhões. É informação para vocês que o Rafinha e o Lugano, como o próprio Baby também já tinha falado, e a gente já tinha repercutido no domingo, através da fala do Sombra, que o pensamento era para ele ser um cara de ponte de vestiário, que é bem uma ideia bem aceita, mas que algumas pessoas não entendem, ainda tem uma certa relutância para o assunto, e o assunto nesse momento está parado. A Rafinha ontem comentou Champions. Estava assistindo o jogo do Barcelona e estava comentando Champions. Não é um assunto que está fresco, que está em andamento, que está vivo. E aí fiquei pensando o seguinte, falei, olha, se a gente tem, e isso eu tenho certeza, eu já disse para vocês, pode me cobrar depois, a gente está aqui todo dia gravando vídeo, é o que eu falo. O bom do que está gravando vídeo todo dia é você ter certeza de que, quero ver o que o Zanqueta vai falar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, sobre aquilo que ele tinha dito antes. E é isso que a gente mostra quando a gente tem uma coerência naquilo que a gente pensa, e não aquilo que sem dinheiro para obra pronta, e que eu posso vir aqui e só comentar aquilo que é conveniente para mim e sempre falar em cima do que está acontecendo. Eu disse para vocês, e não é de hoje, que caso, e inclusive lá no começo do ano, muita gente falou assim: e se o São Paulo tiver ferrado, tiver fudido no meio do ano, no começo do ano, como tiver as coisas, e o seu time não funcionar e o São Paulo tiver correndo risco de rebaixamento? Repeti isso ontem, vou repetir de novo para você entender o contexto todo. O São Paulo fará investimentos mesmo sem poder. Por quê? Porque ninguém é idiota, nem os investidores, nem a galera do FDIC, nem ninguém. Eles acreditam que o São Paulo, tendo um downgrade de recebimento de valores dos contratos que são pertinentes e que geram garantia para o FDIC, isso seja pertinente. Mas como você vai manobrar isso? Não sei como vai manobrar isso. O que eu sei e que já me garantiram existe esse papo, existe essa conversa, existe essa esse gatilho, vamos chamar assim, esse botão vermelho de emergência que você vai um momento apertar e falar fudeu, e aí você vai ter que ativar uma outra estratégia. Quais são as estratégias que o São Paulo vai conseguir manobrar e vai conseguir trabalhar para fazer algo diferente disso? Eu não sei. Eu já falei para vocês sobre algumas coisas que eu ouvi, mas que eu não tenho como comprovar. Uma delas é Galápagos e Outfield, eles têm interesse em participar também dessa parceria de Cotia, tal qual eles também têm interesse de participar de compra e processo de licitação ou processo de transformação do São Paulo como uma SAF. Se o São Paulo naufraga e o São Paulo fracassa no FDIC e no cumprimento das suas regras, o São Paulo pode reverter para a própria empresa ou de alguma outra forma para o próprio mercado a possibilidade de abrir na emergência, na necessidade premente, uma SAF em que o São Paulo venda parte desse percentual do seu clube, tá? Isso foi uma coisa que eu já ouvi e uma coisa que quando eu perguntei, e se o São Paulo naufragar no pagamento do FDIC, o São Paulo não conseguir vencer e o São Paulo tiver esse empenho para resolver com relação a tudo isso, o clube vai parar? O clube vai fazer mais empréstimos, vai virar o Corinthians? Ou vai fazer não sei o quê? A resposta mais simples que eu ouvi foi: a gente tem uma empresa, ou melhor, duas, que é a Outfield e a Galápagos, que faz isso com outros clubes, que já trabalharam com o processo de transformação de SAF e de empresas de outros clubes e que tem interesse de participar tanto desse processo de Cotia, que é uma coisa mais próxima no Arenax hoje, e que eu vou explicar para vocês também onde tem uma correlação, e também nesse outro processo. Mas daí o São Paulo teria uma valuation mais baixa. Sim, o São Paulo teria uma valuation mais baixa, mas daí entra uma coisa que eu vou dizer para vocês que eu, na minha cabeça, isso para mim tudo soa como estratégia muitas vezes. Se você chega hoje para os conselheiros e fala para os conselheiros, eu quero virar uma SAF, muita gente vai ser contra, muita gente vai ser reticente, muita gente vai se opor, muita gente vai criar obstáculo, muita gente vai falar, tá, onde eu participo nisso? Você sabe como é que funcionam as coisas. Até politicamente tem um monte de coisa. Aí fica pensando o seguinte: o São Paulo hoje tem 3 pontos em 3 jogos no Campeonato Brasileiro.
O São Paulo está na Libertadores, mas está lá no capengando. O São Paulo hoje não consegue demitir direito um técnico e contratar outro porque não tem dinheiro. Se fala do Tite, por exemplo, o Tite custa quase 4 milhões de reais. Se falando do Dorival, 2 milhões, mas você tem que trazer reforço, mais um monte de gatilho e meta. Você vai falar do Crespo, o Crespo não vai custar menos. Ele custava com a comissão dele 900 e poucos mil em 2021. Se você botar só a inflação disso aí, você já vai para no mínimo 1,5 milhão nesse para trazer o cara. E isso, se ele aceitar, é a mesma coisa. Porque lá no Al-Ain, que ele foi campeão da Champions League, ele recebeu muito mais. Isso para dar um exemplo. O próprio Diniz, que no São Paulo, quando foi trabalhar no São Paulo na época do Raí do Pássaro, ele tinha um salário na faixa de 300 mil, depois teve um reajuste para 500, 600, sei lá o quê. Hoje, quando ele foi trabalhar no Cruzeiro, ele já recebia 1,3 milhão, 1,4 milhão, sei lá o que que ele recebia. Era nessa faixa aí. Então, hoje, estou falando desses técnicos, que são os técnicos mais comuns. O Renato Gaúcho foi para o Fluminense para ganhar 1,5 milhão. Então, são um norte que vocês têm sobre algumas determinadas coisas para a gente saber como é que está o mercado de técnico e o custo das coisas também que estão envolvidos. Então, se você for trocar de técnico, se for investir em alguém, você também vai estourar, porque o Zubeldia hoje ele custa 900 mil com a comissão dele para o São Paulo. Então, isso também é um alento financeiro para o clube. Mas tem a questão desportiva. E aí existe sempre aquele outro lado que, para mim, tudo no final das contas pode ser tentativa, estratégia, tem uma série de vertentes que eu pensei e vou comentar com vocês. Então, o cenário de dar tudo errado. Imagina, não demite o Zubeldia, continua com ele, você tá com aquele cenário de tô na merda, não tenho grana, preciso de jogadores, preciso reforçar, preciso fazer, mas eu tenho o FDIC, tenho os compromissos e eu tenho a dívida. Eu tenho crítica porque eu estou subindo a dívida porque eu tenho déficit. Se você chega no torcedor do São Paulo desesperado, que já tem muita gente entrando em desespero, inclusive o próprio Baby falou na live dele, começou a fazer, repercutiu, eu também repercuti, e muita gente está repercutindo isso. O medo de Série B, de rebaixamento. Aí você entra, o medo de Série B não é só porque você tem um problema com o time, é porque você sabe que você não tem dinheiro para fazer contratação caso você esteja desesperado, que foi, por exemplo, o que fez o Corinthians ano passado, que é o que fez, por exemplo, o Botafogo quando tinha um time mediano e fez um mega investimento e deu uma arrancada para campeão brasileiro da Libertadores, que é, por exemplo, o que o Flamengo pode fazer se quiser. O Palmeiras gastou dinheiro, investiu, tem elenco, tem plantel e tem dinheiro para colocar. O Santos não tem dinheiro, tem dívida alta, tem um monte de coisa, mas gastou 200 milhões. O Bahia está lá no Grupo City, tem dinheiro, tem elenco, tem jogadores, tem um monte de coisa. O São Paulo está onde? Até o Ceará fez altos investimentos. O Sport gastou mais de 100 milhões de reais nessa janela. A gente está falando de clubes que são muito menores em termos estruturais que nós, são clubes que têm muito menos poder aquisitivo, mas investiram muito mais. A gente trouxe 4 jogadores e reforçou com a base, sem praticamente colocar dinheiro em transação de jogadores. A gente tirou 18 jogadores, diminuiu o plantel e está fazendo com a base. São essas coisas que a gente fala que são boas, porque eram necessárias, que a gente tinha que fazer, mas a gente culmina nesse ponto, a gente converge para um ponto de preocupação e que a gente chega a ficar em algum momento até aterrorizado, que São Paulino hoje não está preocupado com relação ao futuro. Ah, tá muito no começo. E aí, a calma de algumas pessoas para resolver esse problema e a tranquilidade com relação ao assunto me parece duas coisas. E aí eu estou compartilhando com vocês um pensamento meu e que fique muito claro isso. Isso é um pensamento meu sobre como as coisas estão sendo conduzidas. Isso para mim, depois de muito pensar e ficar tentando entender como é que estava o cenário, isso para mim está cheirando o seguinte: se o São Paulo chegar no meio do ano e o São Paulo tiver numa situação catastrófica e desesperadora, você abre caminho para você não só fazer uma parceria com o Marinax e assinar um contrato de operação com a base, como você abre caminho para abrir uma perspectiva ainda maior de investimentos e você poder abrir com conselheiros sobre total desespero e sobre uma ótica de terror e medo, a necessidade do São Paulo abrir a prerrogativa de começar a vender parte societária, mesmo que minoritária, do clube de alguma forma. E essa estratégia está me parecendo que faz cada vez mais sentido, porque não dá para se acalmar nesse momento que a gente está vivendo.
Isso que eu estou falando para vocês é um pensamento, um raciocínio meu, é um feeling meu sobre a situação que o São Paulo está vivendo hoje. Se você chega hoje lá e fala assim, vamos virar uma SAF, você vai ter que correr uma cruzada, vai ter gente falando um monte de coisa, vai ter gente remando contra, vai ter gente dizendo não, não concordo, vai não sei o quê. Se você fala não tenho dinheiro para contratar e você está dentro da zona do rebaixamento e todo mundo está contratando na janela do meio do ano, qual é o cenário de reversão que você tem? Todo mundo vai falar assim, estamos fodidos, não tem outro jeito, estamos no desespero, ou a gente faz isso ou a gente vai cair. E São Paulino vai falar assim, não, deixa cair para fazer o negócio. Em sã consciência, tirando os idiotas mesmo, em sã consciência, quem você acha que seria contra para fazer isso? Isso está me parecendo ser uma estratégia. Eu posso estar enganado, eu posso estar errado, mas obviamente que ninguém vai me contar isso. Mas me parece que isso é uma estratégia.